Olá pessoal, eu sou a Alice, sou psicóloga e hoje nós vamos falar um pouco sobre a igualdade e a equidade de gênero. Essas palavrinhas difíceis, mas a gente vai entender um pouco já já sobre o que elas querem dizer. É preciso que a gente pare um pouco agora e a gente pense o seguinte: quais são os caminhos que nós temos trilhado, que a gente tem caminhado em relação à igualdade e à equidade de gênero? Vamos junto entender qual é o caminho que a gente tem feito até aqui? O Brasil tem uma taxa muito ruim. Hoje nós somos o 5º país no mundo, em um grupo de 83 países, que mais mata mulheres, de acordo com o mapa da violência. Esse dado está lá em 2015. Será que de 2015 para cá, muita coisa mudou? Entre 2003 e 2015, o número de mulheres mortas em condições violentas passou de 3.937 para 4.762. Ou seja, com o passar do tempo, a gente não tem visto que a situação melhorou. Muitas vezes essa situação tem piorado e de maneira muito alarmante. Representa mais ou menos esse dado, esse aumento, que 13 mulheres morrem todos os dias. Então a gente teve um aumento de mais ou menos 21% em 10 anos. Em 2017, que não está tão longe assim de 2021, houve 12.112 registros de violência contra pessoas trans e 257.764 casos de violência contra homossexuais e bissexuais no Brasil. Foram 11 agressões contra pessoas trans e 214 contra pessoas homoafetivas no país todos os dias. Essa taxa é como se agora, enquanto a gente conversa, alguém estivesse sendo agredido, violentado e morto. No mesmo ano, lá em 2017, 67% das vítimas de agressão físicas registradas no Brasil eram mulheres. Não preciso nem dizer muito, os números falam por si e justificam as questões de gênero. Então a gente precisa pensar que esses números eles estão dizendo o seguinte: não são só os jornais, a mídia, as páginas policiais que estão dando as notícias para a gente. Todos os dias esse dado deixa a gente ainda mais preocupado. E por isso a gente precisa trazer essa discussão aqui, para esse lugar, para esse momento. É preciso falar sobre essas questões para fornecer subsídios e mais informação para que a gente possa compreender que eles têm muito a ver com a nossa vida no cotidiano, para que a gente seja capaz de transformar essa realidade, para que aqueles trilhos que a gente está construindo, esses caminhos que a gente tem feito até aqui, possam ser diferentes. A gente carrega dados alarmantes, isso é fácil da gente perceber. A violência de gênero, a violência contra a mulher, contra homossexuais, isso é alarmante e deixa a gente muito preocupado. O Brasil está aí no ranking, 5º lugar. Essa é a colocação que a gente não quer. No futebol é ótimo se a gente estivesse lá em primeiro, né? Até 5º a gente ainda aceita, né? Mas para esse dado não seria interessante a gente ficar nos primeiros lugares. E a gente precisa muito mudar a nossa realidade para que o feminicídio não esteja estampado em todos os jornais. Quem nunca viu uma notícia sequer falando sobre uma mulher que morreu, vítima do seu companheiro, do seu namorado e às vezes de um parceiro de uma vida toda? Não é muito incomum a gente ver essa notícia. Quem aí nunca vivenciou uma história de ficar sabendo que uma pessoa morreu simplesmente pela sua escolha sexual, sobre a sua opção sexual? Lembrando que não é uma escolha em termos de eu decidi ser. É uma questão que está muito antes de ser uma escolha, de simplesmente uma decisão que eu estou tomando. A gente não pode mais silenciar e naturalizar esses dados e pensar que morreu porque estava no lugar errado. Não, essas pessoas não morrem por estar no lugar errado. Essas pessoas morrem porque elas são mulheres, porque eles são gays, são lésbicas, são travestis. Então a gente precisa pensar que essas mortes, elas fazem com que a gente desumanize as pessoas. Quer dizer que se um determinado grupo de pessoas morre, está tudo bem. E a gente só vai gritar por outros. Não. A gente tem que lembrar que todos somos humanos, que todos nós, antes de tudo, a gente tem sonho, a gente tem planos, a gente tem um monte de desejos que a gente quer muito realizar. E por que a gente acharia normal que a gente morresse simplesmente porque talvez a minha escolha, a minha ideologia, a minha crença,
fosse diferente do seu? Por que será que simplesmente por isso a gente deveria machucar alguém? E o que faz os meus desejos, as minhas crenças, os meus sonhos serem melhor do que outra pessoa para eu começar a pensar que eu tenho razão? A palavra que a gente tem sempre que pensar é respeito. Antes de tudo e de qualquer coisa, a gente tem que ter respeito pelo outro. Se a gente não aprender que antes de qualquer reflexão, a gente precisa lembrar que antes de tudo é uma conversa sobre respeito, a gente já está perdendo. Quando eu chamo vocês aqui para a gente falar sobre isso, não é para a gente naturalizar uma coisa ou outra, não é isso que a gente está falando. A gente está falando sobre respeitar o outro. É um compromisso da educação falar sobre a vida e buscar caminhos variados que tornem possível o direito básico e essencial de existir, de trabalhar, de conviver, de ser quem a gente quiser ser, de usar a roupa que eu quiser usar, de colocar o adereço que eu quiser usar, de eu ouvir a música que eu quiser ouvir. Imaginem se a gente troca a questão, né, de ser mulher ou ser homem, se eu colocasse, olha, quem gosta do mesmo estilo musical que eu, tá tudo legal. Quem gosta de um estilo diferente, olha, a gente vai excluir e a gente vai tratar aí como se fosse uma pessoa de menos valor. Não é preocupante? Então, as coisas são preocupantes na mesma proporção. É porque tudo tem 2 pesos e 2 medidas. E a gente sempre acha que aquilo que tem valor para mim é muito mais importante. Então, vamos lembrar da palavrinha respeito. Se a gente respeita, a gente já tem um enorme avanço por aí. Sabemos que as temáticas como essa têm sua certa complexidade, é difícil mesmo de falar. Parece que às vezes a gente não tem nem muito argumento, parece que a gente fica assim, gente, mas e agora? O que eu vou falar sobre isso? Parece que eu não entendo. E é quando a gente não entende que a gente deve buscar ainda mais conhecimento. Muitas vezes a gente acaba até se afastando, não é? A gente vê uma pessoa diferente, logo a gente pensa, não, muito difícil, não quero entrar nessa pauta, isso aí dá muita dor de cabeça, e eu me afasto. E eu sei, é difícil encarar que, às vezes, é difícil a gente entender que o outro é diferente da gente. As diferenças assustam. A gente fala, né, que no amor os diferentes se atraem. Muito pelo contrário. A gente se atrai por quem é parecido com a gente. As pessoas que são muito opostas a nós, a gente tende a afastar. Porque a gente sempre acha que o desconhecido nos faz mal, que o desconhecido é temeroso, que é para a gente temer esse desconhecido. E vamos pensar, será que a gente tem que encarar de uma maneira positiva que um ser humano vai submeter um outro a um tratamento tão diferente ao ponto do outro entristecer e, às vezes, atentar até contra a sua própria vida? Não é incomum a gente ver casos de homossexuais que, ao falarem para as pessoas sobre a sua questão sexual, de dizer sobre os amores da vida, e o outro, por não saber reconhecer que aquilo ali é também uma possibilidade de amor, essa pessoa fica tão enclausurada e é tão mal recebida que parece que, bom, se as pessoas que eu mais amo não me aceitaram, como que eu vou fazer? E aí, diante disso, a gente vê inúmeras pessoas tentando suicídio e fazendo, né, as tentativas de autoextermínio, e muitas vezes de maneira bem-sucedida. Então, quando a gente vê pessoas morrendo por uma questão sexual, de sexualidade, isso é muito triste, porque parece que qualquer coisa é um motivo da gente desconhecer que existe uma solução. Na escola não é diferente. Eu sei que todos os dias tem discussões diferentes, pessoas diferentes, e o desafio da gente falar disso na sala de aula, da gente falar isso com os nossos professores, não envolvem só a questão de uma ética, de pensar que todos nós somos iguais. Envolve a gente quebrar todos os nossos preconceitos, os nossos estereótipos, aquilo com que eu vim trazendo a minha bagagem até aqui. Porque quando eu era criança, foi dito para mim que rosa é de menina, azul é de menino, que carrinho é brinquedo de menino e boneca é brinquedo de menina. Não foi assim? A gente foi crescendo, carregando um monte de estereótipos, um monte de ideias, que hoje, depois que a gente cresce um pouco, é muito mais difícil da gente lidar. Mas é só no nosso dia a dia, nas nossas relações, nessas mais próximas mesmo, a gente não precisa ir muito longe.
A gente não precisa querer abraçar o mundo e usar essas temáticas para a gente resolver os conflitos no mundo. Não, é o contrário. A gente tem que agir no humildinho de todo dia. É eu aqui, eu na minha casa, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão. É eu na escola com os meus amigos. É eu lá no clube do futebol com os meus parceiros do futebol. Sou eu com as minhas amigas lá quando a gente vai para a balada. É nesse humildinho de cada dia que a gente faz grandes revoluções. As revoluções não podem ser tão amplas assim, porque parece que a gente não chega a lugar nenhum. Então, a gente tem que ir dia após dia trilhando esse caminho. E é urgente que a gente possa debater isso dentro da nossa casa, dentro da escola, dentro de todos os espaços que a gente habita. Porque é só quando a gente traduz os nossos pensamentos e faz os nossos pensamentos ser ação, que a gente vai olhar para essas questões, perceber os desafios que essa questão traz e propor uma nova mudança para esse lugar que a gente vive hoje. Se a gente começa a pensar que as questões de gênero, como todas as outras que envolvem o ser humano, vai ser a mesma com geração em geração, a gente está vamos dizer, numa guerra aí que a gente não vai ganhar. Porque nós somos pessoas diferentes todos os dias. Aposto que a música que você escutava quando você tinha 10 anos, hoje você não escuta mais. Aposto que aquele ator que você achava fantástico, hoje talvez você não ache tão fantástico assim, você gosta de um outro. Ou seja, se a gente consegue aprender coisas novas todos os dias, por que a gente não consegue transformar um pensamento retrógrado, um pensamento preconceituoso, um pensamento violento? Compreender que nós somos seres múltiplos, compreender que a gente pode analisar de várias formas diferentes, é dar um passo para a modificação do nosso cotidiano nesse dia a dia. São os desafios do hoje em dia que a gente está falando. Hoje nós temos inúmeras coisas para a gente resolver, várias coisas. A nossa sociedade atual tem várias coisas para a gente pensar, discutir, questionar, tentar achar outras soluções. E essa é uma delas. A mudança de mentalidade, mudança de atitude leva tempo. Não é tão simples assim a gente mudar uma coisa que está desde muito antes. Não é tão fácil. Experimentem falar com a voz de vocês sobre um jeito diferente de fazer aquela receita que ela faz no domingo. Aposto que você vai comprar uma briga gigante, porque ela já sabe fazer aquela receita há 50 anos, talvez até mais, dependendo da idade da avó de vocês. E, poxa, 50 anos fazendo pão de queijo do mesmo jeito, vai fazer com que ela pense que só existe aquela forma. E quando você sugerir outro mecanismo, outra forma, outro jeito, ela pode pensar, o que essa minha neta está querendo falar para mim? Eu sei fazer esse pão de queijo há tanto tempo. E às vezes, esse fazer o pão de queijo de uma forma diferente é a maneira que a gente vai ter que falar com as pessoas próximas a nós, que é diferente o modo que a gente tem que lidar com essas questões de ideologia de gênero. Que eu não estou falando sobre sexo, eu estou falando sobre a maneira que nós nos expressamos, que a gente demonstra a nossa sexualidade. E sabe por que sexualidade é diferente de sexo? Porque a sexualidade é a roupa que vocês estão vestindo, é a música que vocês ouvem, é o que vocês gostam de fazer, são os passeios que são legais. Sexualidade envolve aquilo que é gostoso da gente fazer. E nada tem a ver com essa questão sexual, como muitas pessoas acabam relacionando esses temas. A gente precisa de uma definição específica. Eu sei, porque muitas vezes é justamente por a gente não saber essa diferenciação e não saber o que é uma ideologia, que a gente acaba caindo nessa lógica de, mas como que eu vou falar de uma coisa se eu não sei exatamente o que essa coisa quer dizer? A ideologia está justamente associada com essa percepção que a gente tem de que uma coisa serve para uma menina e uma coisa serve para o menino, quando as coisas são objetos. Meninas dirigem, não dirigem? Eu aí dirijo, vocês dirigem? Mas se só meninos brincavam de carrinho, por que as meninas dirigem carro quando crescem? A gente tem lá, meninos quando são pequenos, ganham aqueles kits de ferramentas. Mas a gente não tem meninas que fazem engenharia? Se fosse só uma coisa de meninas, meninas não fariam engenharia quando crescem. Tá vendo? Isso é ideologia de gênero. Se eu pensasse que só menina podia dançar, como que eu tenho bailarinos famosos no mundo que dançam belíssimamente nos teatros? Isso é ideologia de gênero. E quando eu penso que existe uma coisa associada a um gênero, eu foco meu pensamento apenas nesse único critério.
E eu esqueço que por trás disso que eu estou vendo existe uma pessoa que, como eu falei antes, tem um monte de coisas para falar, que não é somente isso. A gente começa a pensar que se a pessoa é homossexual, ela só vai falar de coisas relacionadas a isso. Gente, experimentem um dia conversar com uma pessoa que é homossexual, ela não vai falar somente sobre isso. Isso é um assunto como a gente fala com os nossos amigos, sobre os nossos namorados, as nossas namoradas, os passeios que a gente faz. Nada tem a ver, mas a gente costuma acreditar que é isso. E aí a gente cria um monte de preconceitos na nossa cabeça, lembrando que preconceito, ele vem associado a uma ideia que a gente forma antes de conhecer a coisa. Quando eu falo para vocês, vamos viajar lá para Ubatuba. Quem não foi para Ubatuba pensar, não, mas eu ouvi falar que é assim. Não, mas me disseram que é desse jeito. Não, dizem que lá não é muito legal não, que é muito cheio. Mas a gente já foi? A gente conheceu? Então, quando eu penso numa coisa que eu nunca fiz, eu tenho um preconceito, uma ideia formada sobre uma coisa, mas que eu não sei como é de fato. Então, a gente precisa, cada vez mais, distanciar os preconceitos para que a gente entenda qual é a coisa real de que eu estou falando. Então, não acredita que quando a pessoa fala assim, mas deixa eu te contar, isso é desse jeito. Será mesmo? Vamos criticar isso. E a crítica funciona como? Mas como que é? Me explica. Eu não entendi, me fala melhor sobre isso. E assim, a gente vai começar a entender quais são as outras coisas por trás daquele meu conceito pré-concebido. E aí, cada vez mais, eu vou afastar o preconceito e trazer informações realistas. Do campo de vários setores, desde as pessoas que estudam direito, a psicologia, a sociologia, a antropologia, a filosofia, conteúdos que eu acredito que vocês já conheceram na escola, a gente vai entender que os estudos de gênero buscam elucidar, deixar mais claro como a gente compreende os nossos relacionamentos. Por que a gente faz isso que a gente faz hoje? Por que eu decidi estar aqui hoje e não lá na minha casa? Por que você hoje decidiu estar aí e não em outro lugar? Por que a gente significa as coisas? Por que a gente entende as coisas do jeito que a gente entende e não de outra forma? Envolve educação para a formação humana, a educação para a saúde e a conscientização para as diferenças e semelhanças entre nós. Imaginem, pessoal, um mundo formado só de gente igual. Eu fico pensando, se o mundo tivesse só Alices por aí, ia ser um mundo muito chato. Sabe por quê? Tem dia que eu estou mal-humorada, tem dia que eu não quero nem eu falar comigo mesma, tem dias, olha, que não é bom conviver comigo, não. E eu aposto que vocês pensam mesmo. Tem dia que é difícil a gente lidar com a gente. Imagina se a gente tivesse só pessoas que pensam igualzinho, fazem tudo igualzinho, gostam das mesmas coisas, têm as mesmas atitudes. Eu penso que seria um mundo muito chato. Então, pensando nisso, o mundo é como é, com pessoas diferentes, porque não dá para a gente fazer um mundo de pessoas iguais, porque não existe duas pessoas iguais. Até irmãos gêmeos são diferentes, que dirá pessoas que foram criadas em situações diferentes. E nenhum desses estudos que vai falar sobre gênero, nenhum deles vai dizer que a gente tem que ser de uma forma ou de outra. Nenhum vai dizer, olha, para você ser uma pessoa X, você precisa agir dessa forma. Pelo contrário. Esses estudos sobre o gênero vão questionar as formas como que a gente aprende, como que a gente identifica de acordo com essas vivências que a gente tem, como que a gente identifica uma coisa positiva, uma coisa negativa, como a gente entende que uma coisa é boa de uma coisa que não é tão boa assim. É isso que a gente está falando. Quando a gente começa a aprender que o gênero tem muito mais a ver com as coisas que eu vou viver e como eu vou vivenciar isso, é aí que eu ganho uma grande oportunidade de eu entender que é importante, antes de tudo, eu falar sobre essas diferenças. Porque ser diferente é bom, porque se todos nós fôssemos iguais, iria ser muito ruim. A ONU, não sei se vocês já ouviram falar, a ONU tem uma pastilha que ela vai falar só sobre mulheres, direito da mulher, e ela vai fazer grandes pautas relacionadas a esse direito. Segundo essa cartilha, ela vai falar sobre o empoderamento das mulheres e como esse empoderamento foi importante para um conjunto de características sociais e culturais atribuídas geralmente à função do seu sexo. Por exemplo, quando a gente vai para a nossa casa hoje, quem fez o almoço? Nossa mãe, porque é identificado que a mulher tem que cozinhar. Quando a nossa roupa está suja, quem é que colocou a roupa para lavar? Nossa mãe. Quando
chega a pessoa do trabalho, cansada e vai descansar, essa pessoa geralmente é quem? Nosso pai, porque os pais são direcionados à tarefa do homem a simplesmente manter a vida das pessoas da família da maneira mais produtiva possível. Então é destinado a esses papéis características específicas, como se simplesmente por eu ser mulher, eu tivesse que ser dona de casa, trabalhar numa função destinada às mulheres, e cada vez mais, por conta desse empoderamento que aconteceu há muitos anos atrás, o seu início, a gente começou a votar, por exemplo. Vocês sabiam que antes a mulher não poderia nem votar? Que votar é um papel destinado apenas para os homens? E não é qualquer homem também, não. Não pensem vocês homens que todos vocês estavam dentro dessa lista. Eram homens exclusivos, homens de poder, que tinham dinheiro. E a gente começou com uma palavrinha chamada democracia, que fez com que todos nós que estivéssemos dentro dos requisitos para votar, que a gente está em dia com os nossos valores aí sociais, a gente não ter feito nada de errado perante a lei, a gente tem esse direito de votar. Então, se lá atrás as mulheres falaram, olha, por que nós estamos excluídas desse negócio aí? Se vocês que estão no poder vão decidir por mim, eu também quero decidir. A partir daí a gente começou uma caminhada da mulher falar mais sobre o que sentia, de todos os homens, não apenas homens que tinham dinheiro, poder falar sobre o que eles queriam e terem acesso a esse lugar da democracia. Se a gente pudesse modificar a palavra, se a gente não falasse mais sobre ideologia nem gênero, a gente poderia dizer que a gente está falando sobre esse direito universal de eu poder demonstrar, ter voz perante a minha sociedade. Olha, eu também estou falando de democracia de uma forma ou de outra. Então a gente precisa entender que não existe um lugar do sexo biológico, existe o lugar das pessoas. E as pessoas estão nos lugares que elas quiserem ocupar. Tem lugares que hoje são muito difíceis de qualquer um ocupar. Realmente, tem coisas que são muito complicadas. Por exemplo, eu falei que a mulher é destinada à cozinha, a cozinha da nossa casa. Mas se a gente fosse pensar os grandes restaurantes, a maior parte dos chefes de cozinha são homens e não mulheres. Por que será que a cozinha da nossa casa pode ser da mulher, mas a cozinha do restaurante não pode? Então, esses lugares têm que passar por uma ótica democrática, da gente começar a criticar por que isso funciona dessa forma. Nossa história, a história da humanidade, ela acontece de maneira variável e ela muda conforme a nossa sociedade muda. Os avanços que a sociedade tem, a nossa experiência junto com os nossos iguais e com os nossos diferentes, mudam também. Essa mutabilidade é a possibilidade de mudança entre a relação de homens, mulheres e todo um contingente biológico ao longo da nossa história. Se a gente mudou desde a época das cavernas, que a gente já não é mais a mesma coisa, vocês concordam? A gente está bem diferente. A nossa forma de se vestir mudou, a forma de falar mudou. Se a gente passou por tantas mudanças, por que será que a gente não pode passar por mais essa? Entender que cada um é livre para escolher o que quiser, para fazer o que quiser, desde que isso não fira a ele mesmo e nem ao próximo. A igualdade e a equidade de gênero vem falando, sobretudo, desse lugar da gente abordar essas questões de uma maneira mais fácil, parecendo, a gente quando fala disso, parece que a gente está falando de algo proibido, parece que a gente tem que vencer esse tabu e precisamos vencer isso muito rápido. Parece que isso é um assunto que é difícil de tratar e não pode ser. A gente tem que criar debates, entender e até normalizar ao ponto de não precisarmos mais debater. Ninguém hoje chega para mim e me pergunta, Alice, seu namorado é homem, seu namorado é mulher? Ninguém pergunta, porque dentro da heteronormatividade, isso não se aplica. Por que então que a gente precisa dar conta da sexualidade do outro? Porque aquela sexualidade é diferente da minha e não está dentro dessa heteronormatividade. Então é importante que dentro dessas características a gente sempre pare para pensar. A minha escolha, o meu direito de ir e vir democraticamente esbarra no direito do outro? Se esbarra, eu estou fazendo algo de errado. Porque o meu direito de ir e vir não pode ferir o direito de ir e vir do outro. E a gente só vai começar a pensar que aqueles altos índices que nós vimos lá no início dessa conversa, eles só existem porque algumas pessoas transitam dentro desse lugar da minha responsabilidade, do meu direito, do meu dever, de uma maneira errada. E eu acho que se é diferente daquilo que eu penso, eu posso agredir,
eu posso interferir na cena daquela pessoa de uma maneira violenta. E a gente tem que começar a pensar que existem outras estratégias. E sempre a melhor estratégia é o diálogo. Sem o diálogo, a gente não vai a lugar nenhum. Dialogar e debater é importante para a gente aprender a formar a nossa própria opinião, para a gente criar novos conteúdos. A gente precisa frisar que as pessoas que vão dialogar, elas não precisam concordar. Não é preciso que eu e você tenhamos a mesma opinião, mas é preciso que a gente tenha aquela palavrinha chamada respeito. Que eu e você possamos respeitar a opinião do outro e lembrarmos, a minha opinião só é válida se ela não fere o princípio de ir e vir do outro. Eu posso achar o que eu quiser, desde que aquilo que eu acho não vai ser o fator que vai fazer com que aquela pessoa morra na próxima esquina. Eu preciso sempre pensar sobre isso. Ser cidadão é respeitar as pluralidades das pessoas que vivem junto conosco. Se a gente não sabe debater, se a gente não sabe dialogar e respeitar as diferenças, qual é o caminho que a gente quer deixar para as próximas gerações? Pensando sobre isso, a gente se vê em breve. Tchau, tchau, até mais, pessoal.